O atacante Rafael Borré foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira no estádio Beira-Rio. E em sua primeira entrevista coletiva, falando como jogador colorado, Borré explicou os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Internacional. Contou os momentos de reflexão e um certo drama em Bremen, quando não estava mais com a cabeça no time alemão e buscava a sua liberação para jogar no Inter. Rafael Borré também analisou o atual momento colorado, que foi acompanhado por ele direto da Alemanha, e deu detalhes sobre como espera que seja as parcerias com o Ener Valencia, com o Lucas Alário e até mesmo com Alan Patrick. Acima de tudo, Borré mostrou sua personalidade e encantou a todos presentes pela maneira com que se manifestou, com a maneira como que se portou e como parece estar envolvido e engajado no atual projeto do Inter. E aliás, a expectativa de estreia do colombiano está marcada. 13 de março contra o Nova Iguaçu. A gente dá detalhes sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo vamos falar sobre Rafael Borré e a apresentação do atacante colombiano, que foi no estádio Beira-Rio, apresentado oficialmente, concedeu entrevista coletiva e nessa entrevista coletiva o Borré mostrou um pouco da sua personalidade. Personalidade essa que encantou a todos os presentes, pela maneira como ele se manifestou, pela maneira como ele se comportou e pelas palavras ditas também pelo Rafael Borré, tá? A primeira situação que chamou a atenção de todo mundo foi o Borré chamando a palavra antes da entrevista coletiva. Isso porque o jogador, depois dos discursos do Magrão, depois dos discursos do Felipe Becker, antes ainda do presidente Alessandro Barcelos, já deu sua palavra e mostrou que queria estar ali para falar algo. Ele queria conversar com o torcedor colorado e agradeceu ao apoio de todo mundo, a recepção no aeroporto, as mensagens em redes sociais e a todo mundo que o ajudou de alguma forma a chegar no Inter, e aí ele demonstrando toda a felicidade e expectativa por esse novo passo da carreira que é jogar no futebol brasileiro. E o que veio depois foi uma entrevista de 45 minutos, onde Rafael Borré se mostrou um cara extremamente inteligente, com personalidade, com clareza nas ideias e com muito entendimento sobre onde ele está pisando. Por exemplo, o Borré falou bastante sobre a liga do futebol brasileiro e ele disse: vocês precisam se orgulhar da liga que tem, que é a mais forte da América do Sul, com vários times competitivos que alternam a liderança, alternam um domínio, ao contrário do que acontece na Europa, quando sempre o mesmo ganha. Ele vem do futebol alemão, onde o Bayern de Munique está ganhando há 9 temporadas seguidas o campeonato alemão. Também falou sobre o domínio internacional que o Brasil tem em competições como a Libertadores, em competições como a Copa Sul-Americana, e que isso fez com que ele quisesse voltar para a América do Sul e visse o futebol brasileiro como a melhor escolha, porque ele quer competir a nível sul-americano. E ele sentiu saudade e sentia falta de algumas questões do futebol sul-americano. Quando, por exemplo, ele foi questionado a respeito de Clássico Grenal, ele rasgou elogios. Diz que viu o último clássico vencido pelo Inter, gostou da atmosfera, vem de um lugar onde existe essa atmosfera. O Borré, ele jogou e foi lançado pelo Deportivo Cali, que tem um clássico contra o América de Cali. Na Argentina, ele estava no River Plate, jogou muitos clássicos River e Boca. E agora tem um Clássico Grenal, onde ele espera, enfim, ter um bom histórico, e falou sobre isso, mas que essa rivalidade estimou ele sentia falta do futebol sul-americano. Acima de tudo, o Borré também elogiou muito o Inter e a estrutura do Inter em relação a time, a projeto que foi vendido para ele e aquilo que foi apresentado para ele, não só sobre o Inter, mas sobre Porto Alegre. E aí aqui vale um lembrete, uma menção especial ao trabalho da direção, que foi muito bem feito no convencimento de Rafael Borré, que mostra não ser um cara que aceitou a proposta mais cara do ponto de vista financeiro. O Inter teve que convencer o Borré, apresentando um projeto, mostrando o time, mostrando as ideias do time, falando com o Kudê, mostrando o Porto Alegre, mostrando o estilo de vida do Rio Grande do Sul.
E o Borré absorveu tudo isso e entendeu tudo isso, e esta apresentação que foi feita, na maneira como o Inter foi até a Alemanha conversar com ele, entendeu que isso seria fundamental para que ele tivesse sucesso no futuro da sua carreira e escolhesse o Internacional. Um outro ponto trazido pelo Rafael Borré é que ele não estava com a cabeça no Werder Bremen. E ele disse que desde que se fechou a negociação entre Inter e Eintracht Frankfurt, ele foi muito claro com o Ole Werner, que é o técnico do Werder Bremen, e com a direção do Werder Bremen, dizendo que não tinha mais cabeça para jogar lá, porque ele estava com a cabeça nos próximos anos da vida dele. Que ele teria 3, 4 anos no Internacional, enquanto no Werder Bremen seriam só mais 6 meses. E que ele já não estava mais com a cabeça por lá. Se chegou a um consenso, se liberou o Borré e ele entendeu que foi melhor para todo mundo, até porque o Werder Bremen conseguiu as suas devidas compensações financeiras. Borré também falou sobre individualidades do Internacional. Por exemplo, o Lucas Alario ele conhece muito bem. Jogou com o Lucas Alario no Eintracht Frankfurt, né? E ele disse que conversou com o Lucas Alario desde que o Alario chegou em Porto Alegre. E o Alario falava sobre como era o vestiário, sobre como era o time, de como que o Borré iria se adaptar. E que muitas mensagens vinham do vestiário do Internacional pro Borré, dizendo para ele vir, que a torcida estava esperando ele, que isso também ajudou na mobilização dele para querer vir para o Internacional. Borré também foi questionado sobre a dupla de ataque com o Ener Valencia. E aí ele deu uma explicação tática interessante. Ele disse que o Valencia é um cara que complementa muito bem ele, porque o Valencia é um cara que gosta de jogar pelos lados do campo, e aí o Borré pode entrar como um 9, o que é uma característica que ele gosta de fazer. E quando o Valencia estiver mais centralizado, ele vai cair pela beirada do campo, que é uma coisa que ele também gosta de fazer, e que isso faz com que os dois sejam um complemento um do outro. O que é a ideia, basicamente, do Eduardo Cudê para ter um ataque com o Borré e Ener Valencia. Mas, e aí destacou, tem Lucas Alario, tem Luca, tem outros atacantes que também estão nessa briga, e como as competições são largas, são grandes, todo mundo vai ter que estar pronto para jogar. Destacou isso o Rafael Borré. Dito isso, o Borré encantou a todo mundo. A direção do Internacional está muito impressionada com a postura do Borré, com a personalidade do Borré no dia a dia. A família do Borré está muito engajada. Hoje a gente conheceu o seu José, que é o pai do Borré, que esteve no Beira-Rio acompanhando a apresentação do filho. A Anitta Caicedo, que é a esposa do Borré, jornalista, e que tem um papel muito preponderante também nas decisões pessoais do Borré, sobre o rumo da carreira, e ela está muito empolgada com a ideia do Borré jogar no Internacional, deles morarem em Porto Alegre. Esse ambiente todo do Borré dá ao Inter a impressão de que o Borré é um cara diferente. O Inter tem esse entendimento. Não dentro de campo especificamente, apesar de que dentro de campo existam muitas expectativas em cima dele. Mas de que o Borré é um cara diferente pela personalidade, por ser um cara esclarecido, por ser um cara de uma certa liderança, por ser um cara que, por exemplo, quando saiu do River Plate, estava encerrando o seu contrato por lá, foi para o Eintracht Frankfurt, mas exigiu que o River Plate tivesse uma compensação financeira pela gratidão que ele tinha ao clube. Essa personalidade do Borré está encantando todo mundo no ambiente do Beira-Rio, e hoje se pôde ver isso na apresentação do jogador. E aí vem uma última informação, um detalhe importante. O Inter conta com o Borré para a partida do dia 13 de março contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. O que eu ouvi foi, precisa ver como que vão ser os primeiros dias de treinamento dele, mas a tendência é que ele esteja no jogo, porque não dá para abrir mão de um jogador como o Borré em uma partida importante como é um mata-mata da Copa do Brasil. Então a data da estreia do Borré, ela já está encaminhada, e deve ser de fato o dia 13 de março pela Copa do Brasil, claro, a depender da evolução do jogador nos treinamentos e da opção do técnico Eduardo Cudê. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!